Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos chegando aí. Mais uma live aí sobre empreendedorismo. E hoje, mega ultra especial. Tenho como convidado meu mentor, que eu tenho orgulho de poder falar isso, né? O Sandro Magaldi. Vou poder apresentá-lo aqui. E é uma satisfação muito grande de poder, na verdade, trazer ele até vocês para poder dividir um pouco desse conhecimento maravilhoso do qual eu pude fazer parte aí também do que ele já dividiu. E hoje a gente vai poder bater bola aí, talvez guiados por algumas perguntas que eu tenho a fazer aí, que vai direcionar o pensamento de vocês dentro do nicho e campo de atuação de vocês. Então, vamos aguardar ele um pouquinho aqui. Já já ele está com a gente. Isso é muito interessante. Tenho diversas perguntas preparadas aí para ele. E para mim, ele é um dos caras que mais contribuiu hoje no empreendedorismo do Brasil, né? Ele junto ao próprio Salib, né, que é um grande parceiro dele aí nas obras literárias, né, nos projetos que ele tem. Ele já organizou diversos eventos, projetos na área do empreendedorismo, então acredito que ele é um dos grandes nomes aí que corroborou para o empreendedorismo estar onde está. Ó, já chegou aqui na área, vou convidar ele. Até emocionado poder dividir esse espaço aqui com ele, como se fosse para minha casa, né? Hoje no meu perfil aqui, convidar grande Sandro Magaldi, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Bom demais, graças a Deus. E você? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Ouvindo bem aí, tudo certo. Tudo certo? Olha Tudo só, jóia? eu estava fazendo uma pequena apresentação aqui sobre você, né? Acredito eu que dispensam apresentações, por isso eu vou focar mais em direcionar a minha apresentação ao meu retrato pessoal, tá? É. Conheci a tua história talvez ali em 2015, quando eu morei nos Estados Unidos, fui para lá para estudar inglês. E eu morava em Ohio, era uma cidade que nevava muito no mês ali do Arnold, né? Era março, e a gente ficava quase que dentro de casa. E eu busquei novas competências, porque eu não ia para a rua praticar inglês, eu fazia minha aula de inglês, às vezes ficava dentro de casa, do escritório ali, do pessoal do Arnold, eu até conversava, mas não desbravava. E eu queria empreender, né? Cada vez mais crescer no empreendedorismo. E, putz, se eu ali em inglês fosse consumir empreendedorismo aprendendo, eu ia demorar demais. E eu, né, me conectei na internet como aprender empreendedorismo à distância, né, eu lá em Ohio. E aí eu conheci o meu sucesso.com em Ah, 2015. muito bom, E, muito e bom. ali eu falo que mudou a minha vida, porque eu aprendi cada vez mais a empreender, né? E também dali eu falei, cara, eu vou fazer isso no meu nicho, né? Por que Que não? legal. Eu tenho um amplo mercado aí dentro da área da saúde, por que não fazer como o meu sucesso.com fez para os profissionais da área da saúde? E assim, em 2016, quando eu voltei, desenhei esse projeto do Science Play, em 2017 a gente inaugurou. Então, foi quando eu comecei a acompanhar a tua história e dali para frente consumindo tudo que tinha Sandro Magaldi envolvido, né? Então, ali dentro do meu sucesso.com tinha muito conteúdo, né? Ainda tem muito Muito, conteúdo que você muito. comandava, você era o cara da linha de frente. E logo depois Sim. veio aí o livro Gestão do Amanhã, acho que em 2018, né? Foi março de 2018. 2000, é. E aí eu fui atrás mais ainda de outros livros. E eu lembrei, na verdade fiz uma pesquisa aqui, vou ter que ser sincero e transparente, dizer que fiz uma colinha. E me lembrei de um livro aqui que era o Vendas 3.0. É, Esse aí já foi 2010, sei lá para trás, esse né? daí foi primeiro, né? Não menos até, eu acho que foi 2008. Ele tá por aqui. Depois eu pego lá. Acho que foi meu primeiro livro, né? Acho que foi 2008, faz tempo. Cara, eu li esse livro também há muitos anos atrás. Eu até olhando ele aqui na colinha, eu falei, caraca, eu já conheci o Sandro antes disso, né? E para mim foi incrível, e vendo até o título do livro, talvez ele nunca teve tão atual. Olha que eu fui talvez no primeiro então, né? É o 01, não é isso mesmo?
É o 01, é o 01, é o primeirão. E aí ele traz uma nova visão para crescer na era das ideias. Na era das ideias, A gente exatamente. saiu dessa era das ideias? Não, né? Ainda, aliás, pelo contrário, como você diz, né, Bruno, a gente está cada vez mais envolvido num contexto onde a ideia é cada vez mais relevante, né? Talvez uma experiência prática, uma lição clara, né, Bruno, é que a gente, para mim, está cada vez mais claro que só a ideia não tem validade, né? A ideia sem execução é uma mera abstração. Então, dessa forma, nós percebemos cada vez mais que os projetos, empreendedores, líderes mais bem-sucedidos são aqueles que têm alta capacidade de execução. Inclusive, ontem, sabe, Bruno, eu fiz um post, acho que foi ontem, né? Eu acho que foi ontem que eu fiz um post sobre a Tesla, que ela, ou é o post que eu vou fazer amanhã, eu escrevo tanto, cara, que eu não sei. Que a Tesla, ela, agora em dezembro, ela foi aceita no índice Standard Poor's, que é a principal bolsa americana, e ela já é a quarta maior empresa em valor de mercado. A Tesla, do Elon Musk, que produz veículos elétricos, né? E aí as pessoas falam, puxa, mas será que isso é por causa do quê? O que acontece? É uma bolha? Não é? É claro que ele está num espaço muito importante, que é o espaço do modal dos veículos elétricos. Mas tem um aspecto que é fundamental nessa história, Bruno, que é o seguinte. Há 5 trimestres consecutivos, a Tesla dá lucro. Em 2020, foi o primeiro ano que ele efetivamente cumpriu as suas metas de produção de carro. Foram mais de 500 mil carros entregues, que até então, como era um negócio novo, ele não estava conseguindo encaixar a produção. Então, eu até brinco nesse conteúdo, brinco não, eu trabalho um conceito nesse conteúdo que, a despeito de todo o hype de ser uma empresa de tecnologia moderna, o que leva uma companhia a se valorizar é sua alta capacidade de execução. É sua alta capacidade de implementação e entrega. Sem ela, você pode ter uma ideia mais brilhante do mundo, mas você não vai conseguir oferir o ganho potencial embarcado naquela ideia. Então, o que talvez seja um complemento a essa tese da era das ideias, né, Bruno? É que, crescentemente, nós vemos o valor de uma ideia acompanhada da sua execução. Do contrário, como eu disse, uma ideia sem execução é uma abstração. Uhum. Olha, vou te falar, essa live vai ser muito legal para todo mundo que acompanhar, mas, uma vez, eu sou muito grato que eu vou sair daqui radiante, né, de aprendizado, né? Eu tenho Bora? você desde o motivo aí do meu sucesso como um grande mentor, e no ano passado eu pude concretizar isso, né? É uma oportunidade que a pandemia nos trouxe. Sem Então, dúvidas. a mentoria aí do Gestão da Manhã, ela acontecendo online, foi viável minha participação de Brasília, poder participar no formato online e ser aí um dos seus alunos diretamente, tomando puxão de orelha, né? Tomando aquelas verdades na cara, né? Diretas e E retas. Bruno, é tão Porque interessante, né, isso que está trazendo. Dos 30 alunos da nossa mentoria, 27 eram de fora de São Paulo, inclusive com a Margot, que vocês recordam, do Canadá. no Canadá, no Canadá. Né? Como a gente conseguiu construir um conteúdo tão relevante, com uma galera tão interessante, que é fato. Talvez se fosse no presencial, você e muitos não conseguiriam estar presentes. Veja como a pandemia, ela fez com que nós saíssemos da zona de conforto e refletíssemos sobre possibilidades até então vistas como dogmas, Bruno. Que eu falava, não, pô, o digital, será? Cara, nós entregamos, né? Você participou, já estamos na terceira turma, quase lotada, com conteúdo de alto nível, gerando reflexão intensa no mundo virtual. Não deixa nada a dever para o presencial. Você acompanhou isso, networking, discussões, até pelo contrário, né? Como ele é virtual, deu para a gente trazer mais conteúdo ainda, deu para a gente estar mais presente ainda. Então, veja, a mensagem importante é que, como isso não é um clichê, não é uma falácia. Oi, o meu travou aqui um pouquinho, acho que voltei aqui. Não sei se foi eu ou se foi você, né? Então, vou Mas voltar a como. falar aquilo que eu falei, vai, não sei se foi eu ou você. Está comentando, Bruno, como situações como a da pandemia, que nos impôs severas limitações, são momentos fecundos
para que você tenha ideias inusitadas, ideias importantes. A única provocação que eu faço, Bruno, é a seguinte: a gente precisa chegar numa situação limítrofe para ter ideias extraordinárias? Nós precisamos chegar numa situação onde eu me vejo sem saída para me lançar, para tomar riscos, para me expor? O que me parece estar muito claro, meu amigo, e a gente falou muito sobre isso, né? E você mesmo está assumindo alguma. Oi, 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 não sei se vocês estão me ouvindo. Deixa eu... Oi. Estou te ouvindo, mas não estamos te Deixa eu vendo. ver se eu vou num lugar mais claro aqui. Aqui, deixa eu... Ó, aqui tá melhor. Deixa eu... Rapidinho, peraí, gente. Enquanto isso, vai no escuro mesmo. O que eu estava comentando é... Será que nós precisamos chegar em situações limite para ter ideias extraordinárias, ideias inusitadas? Por que nós não conseguimos fazer isso de uma forma usual? Não é? De uma forma mais, mais organizada com o nosso dia a dia, né? Uma provocação importante, né? Uma coisa que eu aprendi, sou muito grata aí com vocês, por exemplo, a pandemia, todo esse extremo, nós vivemos hoje uma abundância de conteúdo, de tanto trabalho, de tanta demanda, que às vezes, quando vem a pandemia, realmente elas não faz olhar para a gente ser mais produtivo, inclusive, né? A gente acaba eliminando coisas que eram, às vezes, não, a gente despende muito tempo com isso e tem pouco retorno. Você começa a ponderar ali o que realmente tem maior valia, maior entrega, tanto para você quanto para o seu cliente, e você consegue focar, né? E você sabe, aí... Bruno, olha que interessante isso que você está trazendo. Eu vou até fazer um texto sobre isso. Você sabe que eu tenho um podcast agora, eu faço áudios diários e tal, e eu tive esse insight. Eu estava conversando com um dos meus empreendedores como você, que a gente está sempre conversando, discutindo negócios, e eu percebi uma coisa interessante, Bruno. Esse cara tinha um negócio que no começo sofreu demais, voltou a luz, daqui a pouco eu volto lá. Ó. Ele tinha um negócio que no começo sofreu demais com a pandemia, mas sofreu muito, meu amigo, sofreu muito. Lá em março, abril. E aí ele ficou, cara, ele tomou um impacto. Mas o setor dele, o negócio dele, rapidamente se recuperou. Então lá por junho, julho, o negócio começou a estar legal e o setor dele acabou crescendo, tá? Surpreendentemente. Mas ele não surfou essa onda, Bruno. Eu estava conversando com ele semana passada. Falei, mas pô, por que você não surfou essa onda? O que aconteceu? Vamos analisar esse contexto. Ao analisar o contexto, Bruno, a gente percebeu que, como ele sofreu o impacto da pandemia, ele ficou muito conservador. Então, coisas que ele estava se lançando, como ele tomou aquela porrada, e é natural, ele pegou, ele puxou o freio de mão. Ao puxar o freio de mão, o mercado deslanchou e ele dançou. E ele, veja, mesmo depois de meses, ele ainda não conseguiu voltar àquela intensidade. E aí, eu vou até fazer um áudio sobre isso, né? Tome cuidado com as cicatrizes da pandemia. Você tem que tomar as lições advindas de todas as crises por qual você passa, mas elas não podem se traduzir em limitadores para que você deixe de ser aquilo que você sempre foi, aquilo que te levou ao sucesso. É o que aconteceu com esse empreendedor. Ele ficou mais conservador e não conseguiu rentabilizar tudo aquilo que ele podia. Então o trabalho que a gente fez basicamente nessa conversa foi essa. Fala, cara, como diz o americano, né, back to the basics, né, volta ao essencial. Volta a ser aquilo que você é, a fazer aquilo que você fez. Claro, tome as lições provenientes de uma situação crítica que foi e é a pandemia, mas não deixe de ousar, não deixe de buscar seu espaço, senão você não sendo aquilo que você sempre foi, não vai ser seu melhor. Então você não vai conseguir ser bem-sucedido, né? Eu vou te falar um negócio, assim, eu falei isso lá na mentoria e falo aqui também. Ao contrário desse empreendedor, eu fui um cara que travei por 10 dias, meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, o que eu faço? E não descansei até hoje. Inclusive, eu estou em Pirinópolis, porque eu tirei 30 dias, porque eu queria mudar o meu ambiente de trabalho, para ficar um pouco mais perto das crianças, porque eu trabalhei, se eu não me engano, todos os finais de semana. Fui workaholic total nesse momento, mas eu avancei absurdamente.
Tanto que um dos projetos, quando as pessoas me perguntam, quando começou, dei as mãos e falei, não vou deixar vocês sozinhos. E comecei a produzir conteúdo sobre empreendedorismo para quem estava com dificuldade. E com grande incentivo da minha equipe, dos meus clientes, falei, cara, faz um livro, tá ajudando muita gente. E aí, bem no âmbito da pandemia, eu comecei um livro, né, não deixei de fazer minhas atividades, e escrevi um livro no qual essa nossa proximidade, que aí eu já falo para quem pode participar da sua mentoria aí, que é super válida essa aproximação que a gente cria, esse elo, a ajuda entre os próprios colegas que participamos ali da mentoria, né? Eu tive a honra de você poder escrever o meu prefácio do livro, né? Então, O Fim do Consultório, prefácio por Sandro Magaldi. Então, eu agradeço publicamente, né? Já fiz, acho que isso algumas vezes, mas eu falo mais uma vez, muito obrigado. Essa é a oportunidade que a pandemia nos trouxe, né? E algumas coisas que você já falou aqui, é óbvio, porque como eu passei ali por várias lições, a sua e do Salib, já li muito dos seus conteúdos, já te ouvi muitas vezes, provavelmente algumas perguntas aqui até você já acabou respondendo, mas a gente vai para umas perguntas aqui, e o que eu vou fazer? Eu vou desativar os comentários para você ficar em evidência, e aí eu vou deixar todo mundo aqui para poder fazer perguntas, já pode ir fazendo aqui no final, eu retomo. Eu vou colocar aqui, Magaldi, umas perguntas na tela, deixa eu colocar aqui, olha só, aí ó, bonitão, todo empoderado ali, Sandro Magaldi. E a ideia aqui é a gente fazer algumas perguntas de bate pronto, né? Para que a gente desenvolva essa ideia e a live, essa live eu não vou deixar salva, mas eu vou gravar toda essa parte daqui para frente e eu acelero um pouco a nossa voz para que o pessoal não perca um pouco de tempo, né? Então possa aproveitar o nosso jogo rápido aí. E a primeira pergunta que eu teria para te fazer, cara, eu fiz esse livro, foi um baita de um trabalho. Você já fez 5, 6 livros. Como que se escreve um best-seller? Quem está assistindo aqui, ó, um grande exemplo de best-seller. O seu livro, eu estava vendo, acho que na Exame, na Isto É, entre os principais CEOs do Brasil, o Gestão do Amanhã está entre os livros, assim, obrigatório para todo empreendedor. Como escreve um best-seller? Como que sai da cuca aí? Vou escrever um livro. Conta isso um pouquinho para gente. Então, aliás, esse ranking deixou a gente muito orgulhoso, né, Bruno? Porque foi um ranking... Quais são os livros recomendados pelos principais CEOs do Brasil? O Gestão do Amanhã foi o único livro brasileiro, né? E estamos indo na nossa 11ª edição. Primeiro, eu acho, Bruno, porque, como eu disse, isso é muito empírico, né? É muito não é um estudo nem nada, é uma percepção pessoal. Eu acho que a gente não tem que escrever um livro pensando que ele seja um best-seller. Eu creio que talvez esse fim... ele não seja o fim mais adequado para você fazer um produto de grande qualidade. Eu creio que você tem que se comprometer em construir um produto que seja absolutamente valioso para a sua audiência. Algo que você fale, caraca, eu queria ler isso. Eu quero isso para mim. Então, quando eu e o Salib, nós estamos escrevendo nosso 7º livro, Bruno, já estamos escrevendo, vai ser sobre liderança. A gente deve lançar esse ano. Já o 7º livro, o 6º juntos, né? Nossa parceria é muito fecunda. Quando a gente tem essa ideia, a gente não tem ideia de vamos lançar esse livro para vender muito, para ser best-seller. Não. Vem uma liderança, Sandrão, puta, nós estamos estudando pra caramba, tem uma demanda cada vez maior e tem um novo tipo de liderança que ninguém está enunciando adequadamente. Tem um novo papel do líder que tem que ser escrito. Vamos estudar sobre isso, escrever alguma coisa nova que nunca ninguém escreveu? Essa motivação, esse tesão, esse desejo de fazer algo que seja realmente de valor. Então, eu creio que o ponto fundamental e inicial, mais do que você pensar lá no best-seller, é pensar em fazer alguma coisa de muito valor. Você sabe, Bruno, tem alguns best-sellers globais, como, por exemplo, me lembrei agora do Mindset, da Carol Dweck. Cara, ela escreveu esse livro 4, 5 anos antes dele estourar. Já era um livro bom, é que ele foi descoberto pelo Vale do Silício, o Satya Nadella teve uma contribuição importante, o CEO da Microsoft, e ele virou um best-seller global. Mas ela tinha escrito o livro há 5 anos atrás, antes dele bombar. Então, veja, já era um livro bom, você concorda? Então, o compromisso é fazer alguma coisa excepcional. E no processo produtivo, aí é o seguinte, meu caro, sem disciplina você não consegue construir nada. Então, você tem que ser absolutamente disciplinado
Então, por exemplo, nós estamos na fase de pesquisa. Eu tenho uma meta a ser cumprida de leitura diária dos estudos, finalizar essa meta no dia X para começar a produzir o conteúdo, e eu vou ter que escrever por semana tantas páginas, e ponto. Si ou si, que nem diz o argentino, né? Si ou si eu tenho que construir essas páginas. Então, a disciplina, aí tratando de uma questão mais operacional, é fundamental para o seu processo produtivo. E uma coisa que você fala aí que eu aprendi muito com vocês, que eu já vim estudando, é um modelo de negócio que eu gosto muito, que é o foco no cliente, né? O Customer Centricity. Ou seja, para escrever um livro, você não vai com foco no eu vou ser um best-seller, você vem com foco eu vou entregar tudo que o meu cliente precisa saber, né? Então, acho que é um grande ensinamento aí também. E aí, o que o livro, na sua opinião, você que vai lembrar ponto por ponto, o que o livro Gestão do Amanhã ele tem de diferente que mantém ele tão especial? Porque veio estratégia adaptativa agora, o novo Código da Cultura, magnífico, mas eu também acho, o Gestão da Manhã, ele dá aquela mudada meio brusca, assim, né? Para quem não tá ligado. Assim, você tem razão, Bruno. Você tem razão, Bruno. Eu creio que o ponto fundamental, nós estávamos no lugar certo, com o conteúdo adequado. O Gestão do Amanhã foi a primeira obra, nacional sobretudo, a ter uma visão abrangente sobre o contexto onde estávamos inseridos, e eu creio que nós somos muito felizes em apresentar essa contextualização com uma linguagem muito simples e palatável. Eu ainda recebo, puxa vida, você vê, né, já são 3 anos do Gestão do Amanhã, quase 3 anos, eu ainda recebo feedbacks altamente positivos de leitores, que uma das coisas que sempre evidenciam é a linguagem simples. A gente mostra que é possível você ser profundo sendo simples. Então, eu creio que essa nossa preocupação que a gente leva em todas as nossas obras, ter uma linguagem muito acessível. No Gestão do Amanhã, a gente conseguiu explicar o contexto onde estamos inseridos, que é um contexto de alta complexidade, de uma forma simples, e como eu disse, houve aí uma conjunção importante de estar na hora certa, no momento certo, com o conteúdo certo. Era um momento já em 2018, começo de 2018, quando todo mundo já estava convicto sobre as transformações, mas não havia nada que catalisasse isso da forma como nós conseguimos catalisar. Essa é a minha leitura. Mas talvez os leitores tenham uma leitura mais favorável, mais específica do que a minha. Mas a minha percepção é essa. E aí tem muito a ver com negócios, né, Bruno? A importância de você ter o marketing fit adequado. Estar com o produto adequado, no momento adequado, e entregue ao cliente da forma mais adequada. Eu creio que esse contexto ele serve como lição para muitos negócios. Eu vou te falar, eu já falei isso para você e falo também. Eu sigo os seus passos, né? Assim, eu acredito muito no seu trabalho, na sua competência. E o livro Fim do Consultório, ele veio, acho que, poucos livros na área de gestão tão destinados a profissionais, assim, de forma tão específica, né? Então, assim como Sim. Gestão da Manhã, o Novo Código da Cultura, eu me referenciei em mais de 50 bibliografias para poder escrever um livro com um perfil destinado à área da saúde, né? Então, assim, se o cara gostar, ele quiser aprofundar, ele vai partir para outros livros, né? Então, acho que é isso que é muito legal, né? Deixa eu ver... Tá. Eu vi uma frase sua e vou contextualizar essa pergunta, né? Se a gente pode dizer que a gestão, não o livro Gestão, a Gestão do Amanhã, ele começou a ser escrito no passado. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho 2 referências para te trazer. Uma que você sabe, como você participou da nossa imersão, como a gente trabalha a contextualização de tudo, né? Nós somos muito, eu e o Salib, somos muito ciosos com todo o arcabouço teórico e toda a contextualização de tudo que produzimos. Essa é quase que essa é uma premissa das nossas relações. Então, no Gestão do Amanhã, você veja que o início do Gestão do Amanhã é uma navegação histórica para explicar por que a gestão do amanhã, por que não a gestão do ontem, né? Então, como dizia Peter Drucker, nossa maior referência intelectual, aquela aula do Salib sobre Drucker é incrível, né, Bruno? É um espetáculo. Só contextualizando, na nossa imersão, José Salib Neto, que interagiu pessoalmente com o Drucker, ele dá uma aula sobre o que ele aprendeu com o Drucker, né? Incrível, é a nossa maior referência intelectual. O Drucker falava o seguinte, para que eu possa prever o futuro, eu tenho que entender o passado. Então, nós só estamos aqui porque foi construído um arcabouço teórico, não só teórico, mas prático, que remonta à Revolução Industrial, ou seja, mais de 100 anos até os dias atuais, evolutivamente. Então, essa nova gestão que nós estamos inseridos, ela não é de ruptura, ela é evolutiva. Ela vem de um processo evolutivo que se iniciou
em 1900, em 1860, 1870 com a Revolução Industrial, 1890 com a Revolução Industrial. Então, primeira referência da sua pergunta, sim, a gestão do amanhã foi construída no passado. Por isso que a gente tem que entender o passado. Muitos acham que nós, quando estudamos história, para entender o passado, eu lhe digo, estudar a evolução histórica das coisas é mais do que para entender o passado, é para você entender o presente. Senão você não consegue ter estrutura para ter um entendimento claro de onde você está e para onde você vai. Essa é a primeira referência. A segunda, aí falando sim sobre gestão do amanhã. Você sabe que eu e o Salib nos reencontramos, aí quando eu falo nós nunca nos distanciamos, mas nos reencontramos intelectualmente, nós já tínhamos escrito um livro junto, Movidos por Ideias, nós nos reencontramos em 2016, quando eu ainda estava no meu sucesso.com, o Salib ainda estava na HSM, mas nós começamos a ficar inquietos sobre o que estava rolando. Em 2016, nós produzimos um artigo, Bruno, que é interessante essa história, né? Foi o primeiro artigo a ser publicado no Brasil sobre plataformas de negócio. Em maio de 2016, na HSM Management. Não havia nem aquele livro, a plataforma, aquele livro Plataforma, a estratégia das empresas baseada em plataforma, que é um livro clássico sobre plataformas. Ele nem havia sido publicado ainda. Foi em maio de 2016. Então, de lá para cá, Bruno, nós começamos a falar, tá, plataformas de negócio, mas por que são as plataformas? Aí nós começamos, Salibão, vamos construir vamos com um pensamento maior? Aí o Salibão deu a ideia, vamos construir a linha do tempo da gestão? Vamos. Mas o que a gente vai fazer com isso? Eu não sei. E nós começamos a construir. Quando construímos a linha do tempo da gestão, isso foi em 2017, construímos toda aquela linha do tempo legal. Duas questões, onde a gente publica isso? Puta, não tem revista, não tem lugar. Segundo, aí foi a provocação que eu fiz. Porra, Salibão, agora que ficou legal, nós vamos parar? Foi aí que veio o livro Gestão do Amanhã. Então, a sua pergunta é muito pertinente. Nós temos que entender a evolução das coisas de uma forma evolutiva e não de ruptura. Tudo aquilo que nós construímos hoje é advindo de todo um repertório que nós temos, que foi construído, repleto de aprendizados que nós não podemos desprezar. Nem que nós descartemos conhecimentos que não fazem mais sentido atualmente. Nem que nós falemos, tá, isso daqui foi do cacete naquela época, mas não serve mais. Mas não nos podemos desprezar. Nós temos de construir todo o nosso conhecimento e repertório a partir de uma base já existente. Então, sim, a gestão do amanhã e o gestão do amanhã já vinha sendo escritos há anos. Uma coisa que eu tô aqui sorrindo, né? Que eu acho que como um bom admirador, fiz meu dever de casa, né? A próxima pergunta é, o que o 4.0, né, a revolução, né, tem de diferente das demais revoluções? E o que ela tem em comum? Beleza, muito bom. Olha, veja, vamos primeiro chegar lá, né, Bruno? 4.0, o mundo VUCA, a quarta revolução industrial, são todas nominações adotadas para explicar o mundo em que vivemos. Então você pode escolher qualquer uma delas, tá? Pode ser o mundo VUCA, a quarta revolução industrial, qualquer uma delas. O mais importante é você ter um entendimento do que está por trás do conceito, dessa definição. Qual que é o conceito que suporta essa definição? O que essa revolução atual tem de diferente, Bruno, sobretudo é a velocidade das mudanças. Principalmente devido à evolução tecnológica, nós temos um ambiente onde você tem algumas tecnologias que por si só já teriam potencial para serem disruptivas. Inteligência artificial, robótica, internet das coisas. Uma dessas tecnologias já teria um potencial enorme de mudar o nosso ambiente empresarial. Devido à evolução tecnológica, todas estão coabitando o mesmo espaço-tempo. É tudo ao mesmo tempo agora. Então nós estamos falando de internet das coisas, estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de realidade, tudo ao mesmo tempo agora, porque houve uma confluência no crescimento exponencial da tecnologia. Então, o que difere essa revolução de todas as outras é a velocidade com qual as transformações acontecem, devido, sobretudo, à tecnologia. E o que tem em comum essa revolução em relação às outras? A ruptura. Toda revolução ela é reconhecida como uma revolução na medida em que ela compreende um rompimento em relação ao status quo. É um rompimento em relação ao paradigma existente. Ela representa uma mudança substantiva, estrutural, naquilo que nós conhecemos e estamos habituados no contexto até então existente. Então, é importante nós termos essa dimensão. Toda revolução considera uma ruptura no status quo. É importante a gente ter essa dimensão, porque por mais que seja um ciclo evolutivo, como eu comentei com vocês, ele representa um novo paradigma. E quem não conseguir enxergar esse novo paradigma, se adaptar a esse novo paradigma,
olhando só o mundo com as lentes daquele outro contexto, já está ficando para trás. O ciclo de obsolescência é cada vez mais curto. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que isso que você traz é fenomenal e eu vejo isso vir na mentoria, vejo nos livros. E eu me vi, Magaldi, assim que veio a pandemia, como eu te falei, eu vivi 10 dias de luto ali. Muito evento presencial, todos adiando, cancelando. Eu parei, me congelei e falei assim, o que eu tenho que estudar? Onde eu vou estudar agora? Eu me peguei estudando Peter Drucker, o Michael Porter com vantagem competitiva, né? Então, quando você fala ali no meio da pandemia, você fala assim, cara, como é que eu vou me diferenciar no mercado? Vantagem competitiva, aquele livro é clássico, né? Philip Kotler, né? Eu me peguei voltando lá atrás, estudando o básico, né? E quando eu fiz a mentoria, eu vi que, assim, a profundidade, ela está mais, na verdade, nas bases do empreendedorismo, né? A minha pergunta é essa, na base do empreendedorismo, o simples resolve? Ou assim, com muita tecnologia, a pessoa quer, às vezes, inovar muito o processo, mas esquece de ver a base. Eu me recordo que eu fiz um post recente aí que bombou também, onde eu falava que muitas vezes a gente tem muita cereja para pouco bolo, né? Quer dizer, o fato fundamental é o seguinte, Bruno, você não consegue construir nada que não esteja lastreado numa base sólida. Então, você só pode pensar em transformação, em ruptura, se a sua base no seu sistema de gestão estiver sólida o suficiente para que você tenha subsídios necessários para pensar de uma forma mais ambiciosa. Então, essa visão do simples, ela tem que ser vista muito como o meu amigo Carlos Alberto Júlio, né? Tive a honra de atuar com ele na HSM, foi meu presidente, é um exímio palestrante, um dos melhores que eu conheço, autor de livros também. O Júlio tem uma frase que eu adoro, que é o sofisticadamente simples. Então, a sua pergunta tem duas dimensões. Uma, você tem que ter uma base sustentável para, a partir dela, você crescer. A base, o fundamento. Segundo, quanto mais simples for a sua solução para o cliente, maior vai ser o reconhecimento do valor que você entrega. E, por incrível que pareça, ser simples nesse contexto é absolutamente complexo. Por isso que eu gosto dessa coisa do sofisticadamente simples. É tão sofisticado que é simples. Então, o Google, né? Você pegar a barra de busca do Google, quer coisa mais simples que ela? O próprio smartphone, o iPhone, quer uma coisa mais minimalista que o smartphone que não tem um botão, né? Então, você percebe que a busca pelo simples é uma das fronteiras importantes, sobretudo sob a ótica do consumidor. E quanto mais simples for sua solução, mais facilmente ele vai observar o valor que você está entregando a ele. Perfeito. E aí já encaminho, acho que na sequência aí, a relevância do motor de crescimento. Eu tive uma aula de 15 minutos no dia que eu te conheci pessoalmente, no hall do Hotel Holiday Inn AMB. A gente conversando, eu Magaldi, sou teu fã, me apresentei ele naquele momento, e você, em 15 minutos, falou assim, lembra a gestão da manhã, motor 1 e motor 2. E aí, já trazendo para a esfera do profissional da área da saúde, e assim como qualquer profissional liberal, né, que tem o valor, que presta serviço, que tem aquele negócio da hora aula, da hora homem, né, não é um produto, né? Como que você vê essa conexão do motor 1 e motor 2, né? Então, me corrija se eu estiver errado, né? O motor 1 seria o principal negócio, né? E o motor 1 seria o negócio vigente, e o motor 2 um pouco mais visão de futuro, visão estratégica, né? Como que você vê o profissional de saúde construindo esse motor 1 e motor 2 aí diante de uma, mais uma vez, profissional de saúde ou qualquer um da audiência que for um profissional liberal, né? Essa tese do motor 1 e 2 de crescimento é uma das teses mais populares que a gente escreveu, Bruno, no nosso livro. Inclusive, a gente faz questão de dar os créditos porque ela é da Bain Company, não é nossa. Nós só reproduzimos no livro, né? Mas ela é uma das mais populares, porque ela faz muito Popularizou. sentido. Popularizamos. Acho que nós temos o mérito de popularizar essa tese no mundo empresarial aqui no Brasil. A tese é o seguinte, no ambiente de ruptura, em transformações constantes, você tem que ter dois motores de crescimento. Como o Bruno disse, o motor 1 é o presente. Então, aquilo que você faz no presente tem que ter eficiência operacional, alta produtividade, para você entregar todo o valor possível no seu negócio atual. Mas como esse mundo está evoluindo numa velocidade muito rápida, você tem que também estar atenta e atento às novas possibilidades advindas desse novo mundo que podem sentenciar o seu negócio principal ao fracasso.
O Schumpeter, o filósofo austríaco, cunhou aquele termo destruição criativa. Então é melhor você destruir o seu negócio antes que o seu concorrente o destrua. Por isso que é necessário você ter o pensamento no motor 2. O motor 2 é o futuro, é o seu novo negócio. Quer ver um exemplo concreto, muito relacionado a profissionais de saúde? Telemedicina, por exemplo. Ou mesmo o atendimento à distância para profissionais da área de condicionamento físico. Era o motor 2 no passado. De repente, quando alguém fazia isso, falava, pô, isso daí não vai pegar, não. Tem que ir na academia. Hoje nós vemos uma abundância de modelos de negócio, novos modelos de negócio que usam o virtual como uma forma de suporte ao presencial ou uma forma de negócio em si mesmo. Então, nessa lógica, o presencial seria o motor 1 e o virtual o 2. Mas como o mundo mudou rapidamente, olha a importância de quem estava exercitando esse motor 2 quando veio a pandemia. A migração foi muito rápida, né? Eu não posso citar a fonte aqui, porque foi uma mentoria particular que eu dei, mas uma das organizações que eu conheço que atua, por exemplo, na área de saúde, tem um estúdio de bike, tiveram uma ideia brilhante, porque, lógico, você sabe muito bem o que aconteceu, né, Bruno? Quando veio a pandemia, todos migraram para o digital, e não foram raros, aliás, todas as academias e estúdios que eu conheço, alugaram seus equipamentos e começaram a dar aulas virtualmente. Esse estúdio conseguiu alugar todos os equipamentos rapidamente. Eram 45, 48 bikes. E ele se viu com uma especificidade, falou, porra, legal, mas alugando as bikes e dando aula dessa forma, eu posso dar aula para gente do mundo todo. Só que essa pessoa tem que ter uma bike. Eles fizeram um acordo com uma importadora de bikes, que também estava no mesmo problema, já que as academias estavam fechadas. Essa importadora de bike criou uma condição de financiamento exclusiva para a pessoa física, e eles começaram a promocionar juntos a venda do equipamento da bike de um outro player, que é esse terceiro, e a pessoa, quando comprava a bike, ela tinha 60 dias de aulas online gratuitas. Olha que sagacidade essa solução, Bruno, porque de repente, mesmo com o negócio fixo, você só podia atender a região onde você estava atuando, né? Um negócio que demanda deslocamento. Dessa forma, esta empresa, além de atender suas 40 bikes, pode atender hoje gente do mundo todo. É só ter uma bike que eu entrego. Se não tem a bike, eu te vendo a bike. Olha que ideia criativa. Esse é o típico motor 2, que devido a uma condição estrutural de mercado, acaba se transformando no motor 1. Por isso que hoje é importante você ter os dois motores de crescimento em paralelo. Parte do seu tempo, a parte mais expressiva para se você é um profissional autônomo, na entrega do dia a dia. Mas uma parte, destina aí 20%, 30%, 10%, pensando soluções que ainda podem não ser virtuosas nesse momento, mas vão ser o futuro do seu negócio. E essas soluções, via de regra, envolvem tecnologia, né, Bruno? Via de regra, envolvem tecnologia. Né? E eu passei muito isso com o Science Play, né? Quando eu fazia evento presencial, vi o meu sucesso.com, falei, eu vou nesse nicho. 2016, quase que não tinha educação à distância na área da saúde. 2017, todo mundo falando, para que Science Play? Você vai acabar com os eventos. Você está dando tiro no próprio pé. Essa frase é ótima, né? E eu falei assim, eu talvez não conseguia nem naquela época me explicar onde eu queria chegar. E o mais engraçado, talvez você passou por isso também, e eu vou até, vai ser a próxima pergunta, mas já adiantar. Quando eu fiquei os 10 dias ali da pandemia, eu falei, meu Deus, o que eu faço? A minha solução já estava montada. Eu já tinha 4 anos de experiência no digital. Eu falei, nossa, eu já faço isso há muito tempo. Que medo eu tive nessa pandemia. Por que eu fiquei esses últimos 10 dias sofrendo, né? Então, eu já estava preparando. E aí, já conectando, deixa eu ver aqui, a principal dificuldade que você teve em 2020, que te deu um aprendizado, eu vi, eu assino teus e-mails, eu participo das tuas plataformas, né? Como eu falo, eu te tenho como inspiração 100%. Você me falou dessa dificuldade sua de entender o que grande, eu acho que você está falando em números, me corrija se eu estiver errado. Algo em torno de 90% das tuas receitas acabaram porque você estava dando aula, palestras, cursos, e que sumiu isso em 2020. Foi uma das grandes dificuldades para você. E você também já vivia do online, e eu lembro quando vocês abriram ali a mentoria online, vocês ainda ali, você com baita sucesso que teve no meusucesso.com, ainda ansioso ali se a mentoria daria certo ou não no modelo online, né? Então, conta um pouquinho dessa maior dificuldade que você se viu ali profissionalmente em 2020. Felizmente,
em janeiro de 2018, eu saio do meu sucesso.com e me dedico exclusivamente a compartilhar, a pesquisar, produzir, compartilhar conhecimento. E o meu o produto principal, que acabou decolando rapidamente, até mais rapidamente do que eu imaginava, são as palestras presenciais, né? Eu, em 2019, 2018, eu dei cerca de 60 palestras, em 2019 eu dei mais de 100, né? Você faz as contas 12 meses, né? É uma porrada, né? E aí eu continuava. Em 2020 começou bombando, cara. Nossa, tava voando de palestra presencial. 8, 7 de março, acabou tudo, velho. E eu tinha 97, né, 93% de todas as minhas receitas pessoais eram dessa fonte de renda. Palestras presenciais. Porque eu estava dando palestra, não dá para fazer nada, vou fazer as palestras, até porque eu estou me consolidando nesse projeto, né? E aí, em março, acabou tudo. Não só acabou as de março, mas acabou do ano todo, né? Ainda bem que eu tinha uma provisão, sempre fui muito planejado nessa história toda. E aí foi o meu maior ensinamento, né? Porque, como eu estava dizendo, eu tive que sair da minha zona de conforto e testar novos modelos. Rapidamente, eu comecei a testar um modelo digital, não só da imersão, mas dando palestras online. Eu me lembro que uma semana da pandemia, eu já fechei uma palestra online com a Mercedes, com todos os concessionários Mercedes que estavam na mesma situação. E aí tem um ensinamento importante, né, Bruno? Eu sou um cara de vendas. Numa situação como essa, você tem que estar ao lado do seu cliente, você tem que ter proatividade, tem que testar mercado. Eu fiz uma porrada de palestras gratuitas, lives, porque o cliente precisava. Então eu fiz muito disso, eu tinha um compromisso, até gravei um áudio sobre isso, logo que começou a pandemia, dei uma sugestão para todos fazerem isso. Eu tinha um compromisso de falar com 5, 6 clientes por dia. E qual que era a minha pegada, Bruno? Bruno, putz, estou te acompanhando aí, tá? Vi que está bem desafiante o negócio, quero me colocar à sua disposição, para o que você quiser. E não estou te oferecendo nada, estou me oferecendo para você. Juro por Deus, eu fiz isso e tenho várias testemunhas que deu muito certo. E muitos falam, pô, Sandro, puxa, não quer que... Estou aqui necessitando de um papo com franqueado e tal. E aí, quando você quer, eu não cobro nada. Fala aí, quando você quer marcar? Marca aí que nós estamos juntos. Então, essa proatividade, no começo eu tive que pagar um pedágio para isso, né? Porque não adianta, tá todo mundo na mesma situação. Foi essencial para que em poucos meses eu não só recuperasse o meu patamar anterior, mas crescesse em outro patamar. O ano foi muito dentro do que eu planejei, em termos financeiros, mas mais do que isso. Uma hora essa pandemia vai acabar. Uma hora acaba, pode demorar 6 meses, 7 meses, 1 ano. Eu vou ter 2 produtos. Então, além daquele produto que era hiper consolidado de palestras presenciais, que eu estava bombando, eu vou ter outro que está bombando também, que são os projetos digitais. Olha que interessante. Então, quando isso voltar, eu vou ter que compatibilizar uma situação muito mais promissora do que a que eu tinha antes da crise. Mas por quê? E aí eu sempre começo com uma sugestão, que você tenha um dia com serenidade. Se você não tem equilíbrio emocional, serenidade no momento de crise, equilíbrio emocional para conseguir enxergar todo o contexto e construir proposições. Porque o medo, não é nem um problema ter medo. O problema é ele ser excessivo e te paralisar. Então, a minha maior lição foi essa. Diante desse desafio, eu rapidamente me mobilizei, e não foi pouco desafio, estou falando 97%, 93% da minha grana foi para o ralo, né? Tudo que estava programado caiu tudo. Bruno, tudo que eu tinha vendido caiu, despencou. Eu tive clientes que até tinha contrato assinado, falaram, Sandro, ó, tem uma multa aqui. Eu falei, que multa que nada, cara? Pelo amor de Deus, que vai me pagar a multa, eu sei que você está na mesma situação que eu. Não, vamos nessa, depois a gente se vira. Foi dramático, né? Eu tenho que ter os recursos necessários para cumprir com os meus objetivos pessoais, né? Mas, ó, serenidade, ter um olhar claro sobre o contexto e, sobretudo, proatividade. Isso, para mim, foi essencial para prosperar num ano tão desafiante. Eu acho que não é à toa que a gente se identifica tanto, né? Isso, por exemplo, não estava escrito em lugar nenhum como você age com seus clientes. Mas eu acabei fazendo o mesmo. Por exemplo, eu tenho meus clientes Golden, inclusive nós dois, né, já fazendo um spoiler aí, que a gente está desenhando um projeto juntos aí ao longo de 2021, no qual é o meu grupo de clientes VIPs, né, são profissionais da área da saúde, no qual eu emergi junto com eles, foi de onde veio a ideia do livro também.
E quando foi no meio da pandemia, assim, em março, quando foi em junho, julho, eu olhei todo mundo que não estava aproveitando e falei, galera, vocês estão fora do grupo. Como assim? Né? Eu demiti meu cliente porque ele não conseguia participar e se adaptar ao novo formato do produto digital. Né? E quando ele comprou para o modelo de eventos presenciais. E, putz, o dinheiro estava escasso para todo mundo, inclusive para esse meu cliente, né? Que estava sofrendo com desmarcação de consulta, né? Não estava, durante um pequeno momento, não estava podendo atender online, aí o conselho se posicionou rapidamente. Mas esse meu cliente também teve dificuldades. Eu peguei e demiti os meus clientes, sabe? Então, é isso que você fez, assim, palestra gratuita, participação, eu também fiz muito isso. E eu acho que mostra isso, eu falei isso no dia da mentoria, no final dela, na verdade, até me emocionei ao te agradecer. Eu acho que esse lado do ser humano nos conecta, né? Eu acho que esse lado que você gere, o seu lado profissional também de forma pessoal, é muito importante e isso te faz um cara sensacional. Só tenho palavras positivas, né, para falar de você. Muito obrigado, eu fico muito lisonjeado, meu amigo. E você sabe, Bruno, sobretudo pela sua audiência, que é composta por muitos profissionais, profissionais autônomos ou profissionais especializados, quem conecta são as pessoas, Bruno. Pô, vocês têm que se conectar com as pessoas. Não é seu conhecimento. Seu conhecimento é o pré-requisito. Você tem que se conectar com a vida da pessoa. Você tem que ter uma marca, assim, uma identidade que ele vai se recordar sempre de você. Então, o engajamento emocional é fundamental. A paixão, o tesão, o seu cliente perceber que você realmente está interessado legitimamente por ele. Isso é essencial. Você pode perder uma receita de 1, 2, 3 meses, mas você vai ganhar uma receita para sempre. Os clientes que eu tomei esse procedimento com eles, você imagina como eu vou estar para esses caras sempre que eles precisarem. E eu estou falando de empresa grande, Bruno. Eu fiz coisa com a Reserva, com o Rony, com o Copenhague, com a Renata. Cara, eu fiz coisas com empresas pesadas, cara. Meu. Não, e isso que é fenomenal. E eu te falo assim, ó, você tá falando, né, do Rony, da Renata, e eu vou colocar eu aqui embaixo, né? Imagine se naquele dia, eu grande fã do teu trabalho, inspirei nos trabalhos, naquele dia que eu te conheci pessoalmente, eu fosse falar lá, Sandro, me inspirei em você, criei um produto baseado também no que você criou, com muito espelho. Imagina se tu me trata mal. Pô, tá louco? O cara vai me falar que se inspirou em mim aqui e tal. Eu jamais ia ser seu aluno de mentoria, eu jamais ia estar aqui hoje compartilhando com os nossos convidados aqui essa live. Então, assim, esse lado, eu acho que do seu lado, né? O próprio Salib também, assim, tanto que você conecta muito bem com ele, esse lado humano, sobretudo, talvez ao lado profissional, né? E aí uma pergunta, né? Uma qualidade sua que fez você chegar até onde você chegou. O que você destacaria? Eu gosto muito da inquietude, sabe, Bruno? Eu gosto muito da inquietude, de estar sempre fora. Veja, eu e o Salib lançamos 4 livros em 2 anos, cara. Isso é uma aberração. 2 anos e meio. Isso é um absurdo. Nós estamos aí com 6 obras consagradas, dessas 6, 3 best-sellers bombando, a gente está escrevendo outro. Por quê? Porque essa inquietude, né, de sair da zona de conforto sempre, eu creio que isso foi fundamental. Claro que no começo foi muito mais por uma necessidade de sobrevivência, né, de ter o recurso mínimo para viver, né, que eu venho de uma origem muito humilde, né, sem recurso financeiro algum, mas isso acabou introjetando na minha cultura, eu sou um cara muito inquieto. E eu creio que hoje, nesse ambiente de rupturas e transformações, todos devem ser absolutamente inquietos na busca por novas soluções, alternativas, oportunidades. A inquietude me mobiliza muito, é uma centelha importante no meu desenvolvimento pessoal, e eu recomendo a todos nutrirem a sua inquietude. Eu adoro aquela fala de Adélia Prado, né? Eu não quero faca nem queijo, eu quero a fome, né? Então eu sempre desejo muita fome para as pessoas, né? Eu estava falando com meu sogro, acho que anteontem, né? E a gente conversando, eu falei, nossa, a gente está aqui em Pirinópolis, eu falei assim, eu não estou de férias, mas eu queria ter um tempo. E a gente estava fazendo sauna, era 11h30 da noite, né? E eu falei para ele, eu queria isso, né? Assim, porque nesse ano eu trabalhei demais, sábado, domingo, de noite, né? E aí ele falou assim, mas o que te fez trabalhar tanto? Eu falei assim, o medo. O medo de não ter comida, porque eu tive todos os eventos cancelados, um alto orçamento, top, a maior empresa do país em produção de eventos científicos para profissionais da área da saúde. Mas aí, se tudo acaba? Eu tenho 2 filhos, então ou seja, a frase aí que você mencionou, a fome me fez ir adiante, né?
Não há dúvida. E você tem algum defeito seu que você sempre busca melhorar constantemente? Algo muito característico que você fala, nossa, isso eu preciso melhorar sempre e é difícil para mim? Olha, Bruno, existe uma especificidade que eu aprendia com a minha maturidade, que é um território que eu sempre estou me aprimorando, que é o autoconhecimento, né? Eu creio que o que aconteceu com a pandemia foi um exemplo inequívoco da necessidade de você, da necessidade não, do contexto onde você às vezes é provocado por contexto onde você não sabe a sua reação, você não conhece essa reação, porque você não foi testado nesse ambiente, nessa dinâmica. Então, uma busca constante minha para o meu autoconhecimento, para buscar sempre ter equilíbrio, serenidade, equilíbrio emocional. Como eu tenho muita energia, essa energia, por vezes, ela é exacerbada e faz com que eu perca um pouco dessa dimensão do equilíbrio, sabe? Então, eu tenho sempre buscado isso e não vou deixar de buscar nunca o autoconhecimento para que eu seja cada vez mais equilibrado, para que eu seja cada vez mais sensato e consiga ter a serenidade necessária para lidar com todos os desafios que rolam aí ao longo de toda a minha vida. Eu vou te falar que mais uma característica que somos parecidos, um dos maiores desafios esse ano que muito me ajudou foi a meditação, né? Então, sim, essa inquietude que nós temos em comum também, eu até tenho, estou lendo um livro agora que chama Seja Monge, do Satyanata, né? E ele tem um aplicativo também de meditação, e ele é um cara, eu virei um amigo virtual dele aí nas redes. Legal. Em muito agradecimento, eu mandei para ele, cara, deixa eu te falar, você me trouxe equilíbrio, você me trouxe tudo isso, né? Então foi muito bom também essa meditação, foi muito presente aí para mim, né? E você tem algum anseio de alguma competência dessas milhões que a gente está vendo por aí, que você ainda não domina? Olha, Bruno, isso vai estar no nosso próximo livro, inclusive, tá, Bruno, sobre liderança. Uma perspectiva que não faz parte da minha trajetória, da minha formação, que é a história do domínio das tecnologias, né, cara? Eu não sou um nativo digital, então eu sempre tenho que estar correndo em busca dessa evolução. Então, esta competência, nós estamos construindo essa visão no nosso livro, vai ser muito interessante, a gente está falando aí do líder algorítmico, da gestão de dados, do entendimento de como funciona o algoritmo, e, indubitavelmente, essa é uma busca importante para mim, e eu diria mais, para todo mundo da minha geração. Antigamente a tecnologia era aquela coisa do pessoal de TI, né? Daquele cara TI. Hoje a tecnologia ela é essencial para o desenvolvimento de qualquer negócio. Dessa forma, nós teremos de nos aprimorar cada vez mais nessa competência. O que se trata de um grande desafio para pessoas mais analógicas como eu, né? Então, aqui, em minha opinião, e até particularmente, é a grande busca, cara. Não, bom demais. E já chegando ao final aqui, uma pergunta aí, né? Quem é quem? Seu preferido? Um grande ensinamento aí. Jeff Bezos da Amazon, Elon Musk aí da Tesla, SpaceX, né? O PayPal, né? É isso que eu falo. Ou PayPal começando bem lá atrás. Se você quiser. Bom, para começar, eu creio que todo mundo tem que ler os 2 livros desses caras, né? A Loja de Tudo, do Bezos, e a biografia do Elon Musk, né? São incríveis e mostram muito de como foi constituído a origem do pensamento dessa turma, né? Desses 2 que eu admiro os 2 muito. O Elon Musk é um cara muito original, sabe, Bruno? Se você analisar o ecossistema que ele está criando, não só com a Tesla, mas com SpaceX, com SolarCity, com Hyperloop, é uma coisa impressionante. Ele é um virtuoso. Então, ele é um pensamento original muito importante. Talvez ele seja um dos caras mais originais nesse sentido do mundo do empreendedorismo, ou um dos mais. O Jeff Bezos é um profissional, é um empreendedor, em minha opinião, mais completo, né? Porque o Jeff Bezos, ele construiu um império muito lastreado e sólido, em cima de fundamentos muito claros, né? E, particularmente, eu já escrevi sobre isso, inclusive no meu livro, esse outro livro aqui, né? O que as escolas de negócio não ensinam, eu falo sobre essa particularidade. A despeito de admirar muito o Elon Musk, eu creio que às vezes o ego do Elon Musk atrapalha ele um pouco, sabe? Essa história de se expor demais, de falar coisas, né? Eu creio que às vezes ele, no afã de dar uma mensagem,
para fortalecer essa persona, ele coloca até seus negócios em risco. Sobretudo agora, que quase todas as suas companhias são de capital aberto. A Tesla, como eu disse, está no Standard Poor's, a principal bolsa americana, que nem a Nasdaq. Então, nesse sentido, eu faço essa crítica ao Musk. Eu creio que o Bezos tem um ego mais... ele coloca o ego no lugar dele, certo? Você vê que o Bezos não é um cara de aparecer tanto. A Amazon aparece muito mais que o Bezos. Por exemplo, se você for falar de Amazon e Tesla, seguramente Amazon e Bezos, a Amazon tem uma imagem hiper importante e a Tesla você vai ter que falar do Musk, né? Você percebe a diferença? Eu creio que o Bezos entrega muito mais para o negócio. Mas veja, eu admiro muito os dois. Muito. Eu acompanho tudo que o Musk faz. Tudo, porque eu creio que ele traz ensinamentos importantes sobre essa nova era. Um conteúdo que eu estou construindo agora, não sei se você sabe dessa história, quando ele começou a SpaceX, para construir um foguete, o custo de construção de um foguete girava em torno de 60 milhões de dólares. Os russos faziam por 15 a 20 milhões de dólares, tanto que a indústria aeroespacial nos Estados Unidos acabou. A NASA parou de fazer e começou a se nutrir só dos russos. Ele falou, pô, isso é impossível e eu vou provar que dá para fazer por menos. Não custo, mas ele consegue hoje vender foguetes, preço de venda, por 7 milhões de dólares. É metade do custo existente anteriormente. Por quê? Porque ele aliou o conhecimento já estabelecido do setor aeroespacial com o conhecimento advindo do pessoal de tecnologia do Vale do Silício. Ele fez uma pororoca, ele construiu um novo modo. Então ele é um cara muito inquieto que toda hora está se colocando em risco. Não dá para a gente não aprender com um cara como esse. Sinceramente, não dá. Mesmo fazendo suas críticas, alguma coisa que se você está mais afim ou não, mas não dá para não aprender com esses caras, né? A mistura dos dois talvez seria algo ideal, né? Seria o equilíbrio aí, talvez. Pois é. O Bezos eu acho muito forte, né, cara? Porque o Bezos consegue ser original. Eu sou suspeito, você sabe disso, ele fez né? uma estrutura muito boa, né? E ele fez um guarda-chuva, né? Até na aula que vocês deram lá na mentoria, né? Que era aquele case Amazon fantástico, né? Aquele material, inclusive até hoje eu olho. O Jeff Bezos, ele fez uma estrutura ali tão segura, né? É o que você falou, né? O Elon Musk ainda tá no risco, ele tá disparando, é um cara maravilhoso de se olhar, né? E o Jeff Bezos, ele tá sempre ali, talvez passe aquela mais centrado, né? Então, acho que exato, parece que é isso. Os dois é muito bom de acompanhar a trajetória realmente dos dois. E já encaminhando para o final aqui, uma pergunta, né? Palmeiras ou Santos aí pro final da Libertadores? Fala aí. Eu acho que vai ser muito difícil, né? Mas eu não posso deixar de acreditar no meu Palmeiras, né, cara? Essa é uma das minhas paixões, né, cara? Acho que vai ser dificílimo, né? O jogo de ontem mostra como o Santos está encaixado. Mas eu também creio que se a gente resgatar aquela partida do River Plate anterior, vai ser jogo bom. Acho que vai ser um jogaço, acho. Eu tô triste, né? São Paulino, né? Ver Palmeiras e Santos, né? Na final. Então, mas acho que para assistir como telespectador, sem dúvida nenhuma, vai ser um jogaço. E para finalizar aí, Magaldi, nossa, que gratidão imensa ter você aqui mais uma vez. Uma pergunta, né? Que é o que te traz ao prefácio do meu livro, né? Que é o livro O Fim do Consultório. Por que você indicaria o profissional da área da saúde estudar sobre empreendedorismo? Ô Bruno, toda e qualquer fônica no Brasil e no mundo, ela sempre se dedicou a explicar e estruturar as especificidades daquele ofício. Do médico, da nutricionista, do profissional da educação física, do advogado, do engenheiro. E poucas instituições levam a sério o ensino do empreendedorismo. E o que nós vemos hoje, sobretudo em profissionais de saúde, que aquela era de ouro do profissional de saúde, né, muito bem remunerado, por tudo, ela hoje está em risco. Hoje nós vemos que o profissional de saúde tem que se conceber como um empreendedor, encarando ou ele pode ter um empreendimento mesmo, uma clínica, uma academia ou algo do gênero, ou ele, como eu chamo de empreendedor, né, como seu maior ativo, ele tem que entender de gestão de contas. Ele tem que se entender como ele se leva para o mercado, como ele se promove, como se posiciona. Dessa forma, as habilidades, competências e o conhecimento sobre o empreendedorismo vão ser essenciais para que você possa prosperar e levar a sua fonte de receita a um outro patamar, porque o mundo mudou.
né? O mundo mudou. Aquela era, sobretudo para o profissional da área médica de ouro, talvez ela nunca mais retorne. E nós observamos claramente que os profissionais mais bem-sucedidos são aqueles que aliam autoconhecimento técnico, isso é indispensável, é o pressuposto básico, com conhecimento sobre gestão e empreendedorismo, e conseguem gerar receita e recursos no nível requerido e no nível que vocês merecem, né? No final do dia é isso. Nossa, felicidade imensa. Vou fechar aqui a telinha e vou ativar os comentários para quem quiser colocar alguma pergunta aí no ar, né? Bom, Magaldi, mais uma vez, gratidão imensa, eu acho que por toda a tua trajetória, né? Então, se eu tenho hoje clientes satisfeitos, se eu tenho hoje profissionais, né? No ano passado nós atendemos quase, acho que 14 mil profissionais em eventos digitais, congressos digitais. Se nós desbravamos o mundo, no ano passado nós fizemos um evento que foi transmitido para 95 países, né? Daqui de Brasília, né? Então, assim, se hoje eu cheguei onde eu cheguei, se hoje eu tenho essa motivação, se hoje eu tenho essa inquietude, né? Grandes fundamentos foram aprendidos e foram repassados e ensinados por você. Então, mais uma vez, eu falo isso muito em nome da minha família, inclusive, porque eu me lembro, mais uma vez, no dia que eu te encontrei no Holiday Inn, eu cheguei em casa, né, voltando para Brasília, e falei para minha esposa, você sabe o Sandro Magaldi, do meu sucesso.com, aquele que eu esperei, eu não deixava nem... Eu encontrei com ele, o cara é sensacional, putz, que cara 10. Então, assim, falei isso para meus clientes, né, quando nós trouxemos o fim do consultório como pré-venda em dezembro, e na semana que vem a gente coloca ele, nós fizemos nosso MVP, e nós vamos colocar ele para rodar a partir de semana que vem. Eu falei para os meus clientes, né, eu falei, deixa eu te falar, se você não sabe quem é Sandro Magaldi, porque, de certa forma, sabe quando você fica com medo assim? Bruno, onde é que você aprende tanto? Quem te ensinou? Publicamente, eu peguei e falei, cara, tá aqui, Sandro Magaldi, vocês têm que acompanhar esse cara é sensacional, ele me trouxe até aqui, eles também vão poder te ajudar, né? Então, assim, de verdade, eu inspiraria todo mundo a acompanhar teu trabalho, tenho muito a te agradecer realmente. Fico feliz quem acompanhou aí com a gente até o final, né? Quem vai poder assistir isso, a live depois, vou presentear quem comprar o livro com essa live, por isso não vou deixar ela gravada, né? Então, assim, fico muito feliz realmente, Magaldi, de ter você, um cara inquieto no mundo, que vai, né? Eu falo, essa formiguinha do empreendedorismo vai repassando. E com certeza eu sou um dos seus alunos aí, eternos alunos, vou caminhar muito junto a você esse ano de 2021, se Deus quiser. Claro. E eu não sei, vou brincar, né? Como teu aluno, eterno aprendiz, eu não sei ainda onde você vai me levar, mas eu estou disposto e estou inquieto junto contigo para a gente desbravar esse mundo afora. Então, agradecer e te passar as palavras também. Muito obrigado, fico lisonjeado com as palavras. Só lembrando sempre, né? Felizmente, muitas pessoas têm uma referência como essa, né? E eu sempre faço questão de frisar que bom que eu estou influenciando o seu pensamento, mas as realizações que você está conquistando são devido ao seu próprio esforço. Então, antes de acreditar em alguém, acredita em você mesmo, né? Porque sem essa crença não acontece. Então, eu fico muito feliz em ter essa influência. E é isso aí, a gente não sabe aonde a gente vai chegar. Inclusive, Bruno, eu mandei uma mensagem lá no nosso grupo. Na nossa mentoria, a gente tem um encontro mensal, vai ser com o André Heller, lá falar sobre alta performance, mas vamos estar sempre juntos. Essa é uma ideia que eu desenvolvi no nosso projeto, eu quero estar sempre juntos com essa galera, porque eu faço questão de acompanhar a evolução da galera e poder contribuir com o que eu puder ajudar. Então, muito obrigado, viu, Bruno? Eu me sinto honrado, lisonjeado, muito feliz em estar com você e conte sempre comigo. Não só você, mas para quem está me acompanhando aí, gente. Diariamente eu faço conteúdo no Instagram, eu tenho um podcast que chama Magaldicast, está até agora, é um canal do Telegram, está lá no Telegram, @SandroMagaldi, mas também está no Spotify, na Deezer, todo dia eu posto um áudio. Então, quem desejar me acompanhar, seja meu convidado aí, eu vou ter... Não, eu tô lendo aqui a Giana, uma nutricionista, membro aí do nosso cliente Alumni Golden, né? Então, quando eu falei, vocês têm que acompanhar o trabalho deles, a Giana mesmo já falou aqui, ó, que escuta os podcasts todos os dias, né? Então, tá melhor que eu. Eu confesso que eu não escuto todos os dias, né? Eu acompanho muito a parte escrita ali, sou um consumidor nato.
E realmente, assim, eu fico muito feliz em poder propagar cada vez mais aí a sua palavra. Eu acho que eu tenho essa responsabilidade, sabe? O profissional da saúde, infelizmente, ele não estuda sobre empreendedorismo, ele não foi qualificado para, ele ainda não estuda, e eu estou fazendo esse trabalho, trazendo assim, olha, esse aqui é um best-seller, Gestão da Manhã, né? Então, assim, tem um livro, O Fim do Consultório, que nós estamos lançando, que referencia mais de 50 autores, né? Um cara que eu já comentei com você, que eu sou muito fã, tive a oportunidade também de estar lá com ele, é o Maurício Benvenuti, né? Você, inclusive, eu acho que ministrou aula com ele na Starts esse ano. Então, são caras geniais que eu acompanho e falo assim, às vezes é bobeira, né? Mas as pessoas ficam assim, com quem você aprende tanto? Eu falo assim, olha, tá aqui dois caras, né? Super acessíveis, notas 10, porque às vezes tem muita gente que tem um nível intelectual tão lá em cima, como você, como o Maurício, mas às vezes a arrogância acompanha. E vocês não, vocês são super convidativos, faz a gente sentir cada vez mais parte desse movimento, né? Então, realmente, eu acho que quem acompanha o teu trabalho aí, veja lá no grupo que a gente mantém, né? O tanto que todo mundo te admira e realmente é muito bom. Obrigado, Tá? meu cara. Então, mais uma vez, valeu! Né? Deu nosso horário aqui. Muito obrigado. Sandro Magaldi, senhoras e senhores, fico feliz aí. Uma boa noite para você, viu, Magaldi? Um abraço, gente. Obrigado. Acabou a luz, mas você vê, a gente improvisou, não aconteceu nada aqui. Capacidade de improviso. E olha só, eu que estou em Pirinópolis, aqui no meio do mato. Aqui, mato, né? Valeu, Brunão. Um abraço, querido. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, que satisfação enorme poder ter aqui, para mim, mais uma vez, a minha referência hoje. Fui bem clara aqui, abri o jogo. Sandro Magaldi é realmente um cara no qual eu me inspiro, eu me motivo, ele me motiva. Quando a gente está... Eu falei isso na mentoria que eu fiz com ele, com o Salib, o grupo de pessoas que eles uniram, a briga, né, dos nossos encontros ali, conteúdo diário, os encontros, eu não me lembro a frequência, mas com certeza era semanal. Foi muito bom para mim caminhar ao lado dele nesse momento de dificuldade, né, que todos vivemos durante a pandemia, e tive a honra dele poder escrever o prefácio do meu livro, né, No Fim do Consultório, que é destinado aqui aos profissionais da área de saúde que atuam em consultório. E o fim do consultório não é decretando o fim do consultório, na verdade, o fim do consultório é muito além disso, é dizendo que o consultório não é mais o meio do profissional da saúde, o consultório, na verdade, ele é só mais um cenário daqueles, né, da gestão, né, que o próprio Magaldi falou aí, que o profissional da saúde ele tem sim, né, como básico, né, como obrigatório ali a qualidade técnica, que é o que é oferido realmente no consultório, no dia a dia, e o empreendedorismo é que, na verdade, que vai tendenciar e alavancar as carreiras dos profissionais de saúde. Então, o livro vem para lançamento no dia 18 de janeiro, é só entrar no site ofimdoconsultório.com.br, também tem na Amazon, né, também tem formato Kindle, e convido todos vocês a conhecer um pouquinho aí desse trabalho. Beleza, pessoal? Então, fico feliz aí, todo mundo que está participando. Tem pessoal que são os nossos clientes aí da HQ Content, Science Play, né, BF Eventos. Tem clientes também do Sandro. Fico feliz aí que todo mundo acompanhou esse conteúdo. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado a todo mundo aí. Uma ótima noite a todos.